Seja muito bem-vinda a mais um podcast Empreendedora Selvagem. Eu sou a Isa Moreira. Eu sou a JJ. E nós estamos nessa temporada do Empreendedora Selvagem fazendo uma série de episódios temáticos com temas do universo feminino, do empreendedorismo, trazendo perguntas para aprofundar um pouco tudo isso nas nossas vidas. E o tema de agora, desse episódio, é Relacionamento. Oh, Assunto bom, né? A gente gosta, você gosta. Fofo. Às vezes não. Primeira pergunta, já daquele jeito. O que mudou na sua visão de relacionamento depois que você cresceu profissionalmente? Eita! O que mudou na minha visão de relacionamento depois que eu cresci profissionalmente? Eu acho que quanto mais uma mulher cresce profissionalmente, mais ela fica seletiva para o relacionamento. Porque o crescer profissionalmente coloca essa mulher num lugar, num espaço de protagonismo, né, de poder, né, de ambientes, ela começa a perceber o valor dela. Então, o relacionamento que ela está precisa ser tão bom quanto. E é muito comum que uma mulher, quando vai ascendendo na carreira, ela comece a olhar para dentro de casa e ver que ela tem um relacionamento medíocre. E ela começa a questionar. Então, eu acho que, no meu caso especificamente, eu tive um rompimento com meu marido, a gente ficou 2 anos separados e depois a gente voltou, né? Eu acredito que depois que a gente voltou, que veio todo o meu sucesso na internet, foi a gente conseguir essa dinâmica de manter o nosso relacionamento interessante, importante para nós dois, independente do que está acontecendo no negócio. O negócio vai crescendo cada vez mais, mas a gente vai se conectando cada vez mais também. Enquanto casal, né? Enquanto casal. Maravilha. Eu tava pensando aqui sobre mim, né? O que mudou quando eu cresci profissionalmente? Você deu um pé na bunda de um... Eu dei um pé na bunda. Mas isso veio antes do crescimento, o pé na bunda. Ah, entendi. Veio antes. Foi um crescimento mental. Foi um crescimento mental. Eu acho que aconteceu isso. Primeiro, eu mudei a minha forma de pensar e aí depois o crescimento veio. Então, mas agora que o crescimento veio? Então, os meus limites em relação a relacionamentos, eles são muito bem definidos na minha cabeça. Então, eu não sei se teve uma grande mudança. Quando eu sinto que a coisa não tá fluindo pra mim, não tá sendo mais benéfica pra mim, eu me levanto e saio. E assim, sempre foi assim. Então... E não mudou nada agora? Agora é mais fácil. De sair, agora, né? Exatamente. A paciência, então, que antes era ainda um pouco maior, a paciência, não a paciência, mas me permitir estar nesses ambientes, agora então, né, com o crescimento... A paciência, sim. É a paciência, né? Verdade. Você vai ficando mais, assim, intolerante, né, a determinadas coisas. E aí o cara precisa acompanhar. Exato. Porque a gente já se proporciona tanta coisa, né, sozinha. Aí, se não for para ser a mesma coisa ou melhor ali, o mínimo, né? Então, é isso. Mas bora lá de próxima pergunta. Existe algo que você faz questão de preservar na relação que muitos casais deixam de lado? Eu acho que uma coisa que fez o meu casamento dar certo é justamente o fato da gente não ter se perdido no papel de pais. Então, por exemplo, nós temos 2 filhos juntos, uma de 11 e um de 6. Mas eu também tenho um enteado da época que a gente estava separado, então, quer dizer, o Luca fez 8 anos agora e eu ainda tenho uma filha adulta. São 4 filhos no total, né? Seria muito fácil no dia a dia a gente se perder nesse papel, né? Sobretudo de criança pequena. O Theo agora tá com 6, mas parece que foi ontem a sensação de que ele era bebezinho. E a gente não deixou isso perder, a gente continua indo no cinema como casal, a gente continua todo ano viajando só em casal, a gente faz um date, a gente brinca que é date selvagem, a gente faz um date toda semana só nós dois. Então fazemos muitas coisas com as crianças, mas a gente não deixa de fazer coisas só nós dois, a gente não se perdeu um do outro. Eu acho que isso foi fundamental, porque o que acontece, que eu vejo, é que os casais têm um casamento e aí eles se tornam apenas pais. Aí essas crianças crescem, aí viram jovens, esses jovens saem de casa. Depois que esses jovens saem de casa, é muito comum o casal se olhar e quando ele se vê de novo sozinho, essas duas pessoas já não sabem mais quem são, não se reconhecem sem os filhos. E acontece ali uma separação, né? Tem muitos casos, uma estatística grande de situações assim.
eu acho que eu não vou passar por isso. Porque a gente blinda o casal. Falando em blindar, eu queria que você falasse agora qual foi o maior desafio que você e seu marido já enfrentaram na relação. O maior desafio que eu já enfrentei com meu marido foi em 2016. A gente não tinha um casamento bom, era um casamento ruim, a gente não era feliz. E foi quando eu decidi empreender. E aí o meu negócio demorou um pouco para ter resultado e a nossa qualidade de vida caiu, porque eu fiquei sem dinheiro e não conseguia mais pagar as contas que eu pagava antes. A gente teve uma caída financeira, né? E ele começou a me pressionar para eu voltar para o mercado de trabalho. Só que eu acreditava muito na minha empresa, eu acreditava muito no meu negócio digital. E ali as brigas começaram a se intensificar. E a gente realmente se magoou muito naquele ano. O nosso casamento virou um inferno. E chegou um momento que eu precisei fazer uma escolha, sabe? Se eu continuasse naquele casamento falido, eu ia acabar abrindo mão do meu negócio, porque o ambiente é mais forte que a disciplina. Eu não ia ter disciplina suficiente para perseverar até o negócio fazer resultado. E ali eu cheguei à conclusão que não fazia sentido eu dividir a minha cama com um homem que não apoiava os meus sonhos. Então eu abri mão do meu casamento, não pelo negócio só, mas pela autonomia de tentar algo na minha vida. Não era sobre dar certo ou dar errado, sabe? Que se dane. Mas era sobre, caramba, eu quero tentar uma coisa. E eu quero que a pessoa que tá dormindo comigo me apoie. Se ela não me apoia, eu não preciso dela para nada. E a gente se separou. E não foi uma separação fácil, foi uma separação dolorosa. A gente se magoou, sabe? A gente teve litígio, advogado no meio, disputa de guarda. Foi muito feio o que a gente fez um com o outro, sabe? Mas aquilo foi muito importante. Foi uma crise, foi o pior ano da minha vida, mas foi muito importante, porque o meu negócio hoje ele é grande do jeito que ele é, estruturado do jeito que ele é, porque lá em 2016 eu peitei, eu não escolhi o negócio em relação à família, eu escolhi a mim, sabe? O meu sonho. Eu acho que toda mulher deveria, assim, escolher o próprio sonho. Isso é muito forte, porque o que a gente acaba vendo na maioria das vezes é a mulher abrindo mão do sonho dela para seguir o sonho do marido ou para seguir aquilo que acreditam que ela deve seguir. Que é o papel dela. Que é o papel dela. Isso. Aí, quer dizer, o que acontece com essa mulher depois? Ela fica ressentida. Né? Então, ela não teve a coragem de peitar para poder fazer o que ela quer. E realmente, vamos combinar que é extremamente exaustivo fazer isso, né? É desafiador demais viver isso, mas ela não teve coragem de peitar. E depois ela se ressente, ela vai passar o resto da vida dela se perguntando o que teria acontecido. E se eu tivesse tentado? Sabe? E se lá na frente, realmente, esse casamento não dá certo, ela olha pra trás e fala assim, pô, foi por causa desse cara que eu abri mão do maior sonho que eu tinha? E olha só o que esse cara fez comigo agora. Não tá certo, sabe? A gente precisa honrar os nossos sonhos, as nossas ideias, colocar as ideias no mundo. É para isso que a gente existe como ser humano. E se for para ter um parceiro do lado que... Melhor ainda. Né? E que esse apoio, né, não é só vai lá e faz, mas se você fizer a ideia errada, se você entender que não é isso, eu tô aqui. Eu tô junto com você, né? Existe uma diferença muito grande nesse tipo de apoio, porque você tá livre, inclusive, para não dar certo. Porque também tem isso, né? Às vezes a mulher vai lá, de repente tentar o sonho dela e ela se sente tão pressionada a dar certo que ela desiste no meio do caminho. Tem muito disso. Por exemplo, a mulher ela vai empreender, ela vai fazer um lançamento digital. Aí o marido, ele tá dizendo que apoia, sabe? Só que aí ela vai fazer o lançamento não tá indo muito bem, é o primeiro que ela tá fazendo, ela errou pra caramba, errou na narrativa, na produção de conteúdo e tal, aquela coisa toda. Aí o marido chega assim e pergunta, e aí, vendeu quanto? Mano, é a pior pergunta que você pode fazer pra sua esposa, tá doido? Entendeu? Primeiro que se você tivesse realmente do lado dela, você saberia quanto vendeu, se vendeu ou não. Se você tá precisando perguntar, é porque você não tá tão do lado dela assim. Então pergunta se ela precisa de alguma coisa. Pergunta se ela quer um jantar, se ela tá cansada, se ela quer uma massagem, se ela quer conversar. Em vez de perguntar, vendeu quanto. O parabeniza só pelo fato dela ter tentado, né? Tô orgulhoso de você. Exato. Vamos tentar de novo. Dá um abraço. Às vezes não precisa falar nada, dá um abraço.
Bom, me fala um pouquinho de quais pequenas atitudes do dia a dia você acha que sustentam um casamento de verdade? Pequenas gentilezas e pequenas conversas. Conversas cotidianas, né? Então, por exemplo, no meu casamento, Gustavo e eu, ambos trabalham em casa. Então, a gente não é aquele casal que cada um vai para um canto durante o dia, para o seu trabalho e só se encontra à noite. A gente é um casal que convive 24 horas por dia. E isso poderia ser um desafio pra gente, né? Mas acaba não sendo. A gente acostumou, a gente deu conta de fazer isso bem. Mas como que a gente faz isso bem? A gente tem pequenas conversas e gentilezas ao longo do dia. Então, se eu puder levar uma água para ele, eu levo. Se ele puder vir até o escritório e ver se eu preciso de alguma coisa, ele faz. A gente foi montar aqui o cenário do podcast e tal. Eu liguei para ele assim umas 15 vezes. Traz tal coisa agora, faz tal coisa. Aí sobe, desce, faz, acontece. Então a gente tá muito parceiro um com o outro, sabe? Ele vai fazer um atendimento, ele me conta o caso clínico, eu converso com ele, eu digo a minha percepção. Eu acho que isso faz o casal ficar junto, sabe? Isso blinda o casal, o companheirismo e a gentileza, o cuidado, o olhar para o outro blinda um casal de qualquer outra coisa, inclusive das irritabilidades do dia a dia, porque também não é só isso, né? Tem aquela coisa que a pessoa faz que te irrita profundamente. E aí essa coisa precisa ficar pequena, porque se essa coisa ficar maior... Tem bastante coisas que irritam a gente. Realmente. Mas é uma delícia, né? Se relacionar é uma delícia. Às vezes. Às vezes. E como é que vocês dividem os papéis sem cair nos clichês de papéis de gênero? Eu tenho preguiça de clichê de papel de gênero. Nossa Senhora. Então, a gente não tem, a princípio, divisões dentro da nossa casa do que é do homem e do que é da mulher. Na verdade, tem. Por exemplo, ele é muito habilidoso em consertar coisas. Mas eu não acho que seja porque ele é homem. Eu acho que é porque ele é uma pessoa habilidosa. Então, ele conserta um equipamento que quebrou, ele faz essas coisas. Mas, por exemplo, em relação às crianças, em relação à casa, a gente divide muito, sabe? Ainda assim, de vez em quando eu me pego numa armadilha de papel de gênero. Por exemplo, material escolar das crianças, né? Estamos na época de comprar material escolar. E aí eu falei para ele que eu tô numa semana de trabalho muito intensa, muito estressante nesse momento e que as aulas vão começar e que eu ainda não tinha comprado os livros. E ele falou assim: "Nossa, eu vou comprar os livros". Então, primeiro que ele nem tinha pensado nisso. O quê? Material escolar? Eles usam isso? Eles usam material escolar, né? Não passou, não era óbvio para a cabeça dele, né? Então, assim, óbvio que tem aí um problema de gênero, sim. E eu falei, então ótimo, então compre os livros. Aí ele ainda perguntou, e o resto do material? Eu falei, não, o resto do material deixa que eu compro, porque é meio que um ritual que eu faço com a Alice, ela gosta de ir, escolher e tal, deixa que eu faço isso com ela e já compro o do Theo também, compre os livros. Aí passou o dia inteiro, de noite ele me falou, cadê a lista? Eu falei assim, não sei, cadê a lista? Eu sabia onde estava a lista. Eu falei, mas se eu fosse comprar os livros, eu ia perguntar a ele onde estava a lista? Não, eu ia entrar no site da escola e eu ia baixar a lista. Aí eu falei assim, não sei, onde está a lista? Como é que descobre? Vamos juntos? Vamos ver, vamos descobrir? E aí ele falou assim, ué, mas como que faz? Eu falei, não sei. E aí ele deu um jeito. E aí ele foi lá e ele descobriu, deve ter olhado lá nos grupos de pais, que ele inclusive tá, e ele descobriu que as listas ficavam no site da escola. Aí baixou, comprou os livros, tudo direitinho, mas tem essas coisas, entendeu? Agora, eu acho que a gente tá num caminho bom, entendeu? De divisão das coisas. Então, por exemplo, fazer compras. Ele vai com a nossa funcionária, faz as compras, aí outra vez eu vou. Levar as crianças na escola, tem dia que eu levo, tem dia que ele leva, tem dia que eu busco, ele busca. Reunião da escola, ele vai, eu vou. Então, a gente não tem isso, não. Agora, é engraçado que a própria escola tem uma história que mostra o quanto que as escolas são machistas. A escola me ligou para marcar uma reunião sobre a Alice, minha filha, né? Uma reunião individual.
E naquela semana específica que a escola me ligou, eu estava muito assoberbada de trabalho. E eu falei assim, liga para Gustavo, pro pai, e marca reunião e faz com ele, que vai dar no mesmo, ele tá mais tranquilo do que eu. Aí a escola, então tá bom. Aí ninguém ligou pro pai. Aí passou, e eu esqueci. E quando eu falei liga pro pai e ela falou tá bom, eu falei, bom, vai ser resolvido, né? A escola não ligou pro pai. E passou, eu esqueci sobre esse assunto. Aí passou mais 2 semanas, a escola me ligou de novo. Eu queria ver aquela reunião que você não pôde, se você pode fazer agora. Eu falei, mas vocês não iam ligar pro pai, pro Gustavo? A gente não ligou. Você pode vir? E eu tava viajando, eu tava em São Paulo. Naquele dia eu tava em São Paulo. Eu falei, não posso, mas eu vou pedir pro pai entrar em contato com vocês. Ah, então tá bom. Aí desligou. E aí, quando eu falei com o Gustavo achou que era algum problema em relação a ele, que é por isso que a escola não estava ligando para ele. Aí eu falei, não é. É machismo. Eu tenho certeza que a escola tá achando que a reunião é papel da mãe e não do pai. Eu tenho certeza. Não é possível. A escola é super progressista. Imagina. Eu falei, não importa se é progressista. O machismo é estrutural. Aí a gente tava tudo bem com a Alice dizendo que tava tudo bem na escola. Eu falei assim, vamos ver até onde isso vai dar. Passou. Aí a gente tava na Itália, só nós dois. As crianças ficaram com a madrinha aqui durante uma semana e a gente foi fazer a nossa viagem anual. Aí a escola ligou de novo. Ah, porque você ainda não veio na reunião? É a 3ª vez que eu tô te ligando? Aí eu descasquei. Eu queria estar lá. Conta. Aí eu descasquei. Aí eu falei assim, você ligou a primeira vez, eu falei pra você que eu tava numa semana atribulada de trabalho e falei pra você ligar pro pai, porque o pai poderia resolver. Você não ligou pro pai. Aí você me ligou 2 semanas depois, eu estava numa viagem em São Paulo. E aí eu pedi o pai pra poder entrar em contato com você. E você disse que tava tudo bem o pai ir na reunião. O pai tá achando que a reunião é sobre ele. Porque vocês estão blindando essa reunião que só pode ser comigo. E agora eu estou viajando. E vocês continuam me ligando. Eu quero entender, essa reunião é sobre o pai? Aconteceu alguma coisa? Vocês identificaram alguma coisa da Alice em relação ao pai que só possa ser comigo? Não, imagina, é só uma reunião individual de trimestre que a gente faz com todas as crianças. Então, por que não pode ser com o pai? E ela não tinha uma resposta para me dar. Nem ela sabia por que não podia ser com o pai. E nem passou pela cabeça dela, em nenhum momento, que o pai poderia resolver. Não. Ela simplesmente desligava, a mãe não pode, daqui a 2 semanas eu tento de novo. Aí eu fui na reunião. E Gustavo foi junto. E eu fiquei 30 minutos da reunião fazendo uma reclamação. Falando, você sabe por que as mulheres estão exaustas? Sabe por que elas estão pifando? Sabe por que elas estão burnoutando com crise de ansiedade? Porque vocês adoecem as mães. Porque vocês fazem a mãe chafurdar num mar de culpa. Eu sou uma boa mãe. Eu sou uma mãe presente. Mas caramba, naquele período eu precisava que a reunião tivesse sido feita pelo pai. E o pai tinha disponibilidade de ir. E vocês dificultaram o processo. E até que a pessoa reconheceu que aquilo foi uma atitude machista. Uma educadora, uma mulher. Quer dizer, as mulheres educadoras reproduzem o machismo também. Embora já tenha sido casada, a divisão era muito simples. Você faz a comida e eu faço o resto. Gente, eu não gosto de fazer comida. E é uma coisa que não vai entrar na minha cabeça, que eu preciso fazer. Óbvio, eu sou uma adulta funcional. Eu preciso saber me alimentar, né? Eu não posso ser uma pessoa dependente, né, de outras pessoas. Ou, sei lá, do iFood. Então, eu consigo... Que horror ser dependente do iFood. Hashtag sou. Não, mas eu sei me virar, eu sei fazer ali a comida, mas eu não quero, eu não gosto. Não é uma coisa que me dá prazer, assim. Eu percebo que isso é uma coisa que eu percebo, assim, tem uma certa pressão pra essa parte. Que é a mulher que vai pra cozinha. Exato. Não, mas você tem que fazer, mas por que tem que fazer? Eu não tem um motivo. Tem, assim, óbvio, eu não vou passar fome, né? Por exemplo, lembranças de Natal.
Me diz o seguinte, no Natal, dia 24 de dezembro, o que que a sua mãe, a sua avó e as suas tias estavam fazendo? Comida. Comida. Elas estavam fazendo comida. E os homens da família, o que que eles estavam fazendo? Não lembro. Não lembro. Porque não era, eles não estavam na cozinha fazendo comida. É muito doido isso. Aí chega na ceia de Natal, essas mulheres estão cansadas. Ai, mas eu gosto. Você gosta ou você aprendeu e foi treinada a gostar? Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu já li algo sobre isso, né? As mulheres tendem muito... dentro daquele aspecto das linguagens do amor, por exemplo, né? A gente tem o ato de serviço, né? E eu percebo como é muito fácil a mulher... Ah, não, essa é a minha linguagem de amor. Eu me sinto muito bem cozinhando para as pessoas, né? Porque também esse lugar da cozinha, do servir ao outro, fica nesse lugar do cuidado, né? Então elas sentem que elas estão amando e cuidando, mas às vezes pode ser, obviamente, isso pode ser algo, ou ela só aprendeu isso a vida inteira, que era isso É que ela só o que precisava ela fazer. conhece. Exato. Então, e a gente tem, né, cozinhar com amor e tudo mais, tem toda essa, isso ao redor desse assunto, e acho que isso acaba que as pessoas confundem. Isso aqui é o meu o amor, o cuidado, isso aqui não, é uma atividade como outra qualquer, e eu posso gostar ou não gostar, eu posso querer ou não querer fazer, mas não é minha obrigação, obviamente, só para você mesmo, né, você não vai morrer de fome, mas não é minha obrigação, assim, manter isso, deixar isso. Então, eu acho que essa parte da cozinha, ela é uma coisa para mim. É uma coisa que eu não ligo. E agora vamos de última pergunta. Bora. O que você aprendeu na infância sobre relacionamento que você precisou desconstruir depois da vida adulta? Eu aprendi com o relacionamento da minha mãe. Minha mãe ficou. Meu pai era um homem abusivo e violento. Então, minha mãe sofreu 2 episódios de violência física doméstica e eu presenciei um deles. Um eu era muito pequena, não tenho lembrança, mas o segundo eu tenho lembrança e foi uma lembrança que me arrepia até hoje. Eu aprendi que eu não queria reproduzir isso. E aí sabe aquela coisa de você tanto não querer fazer determinada coisa, você tem tanta ojeriza daquilo que você acaba reproduzindo? Eu me enfiei num relacionamento abusivo de 10 anos. Não tinha violência física, mas a violência psicológica, emocional, estava ali, sabe? Todos os dias, inclusive. Perseguição, ciúmes, gaslighting, estava tudo ali, né? E eu reproduzi isso. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que só existe um motivo para eu ter reproduzido, que era o fato de que, no fundo, era o único tipo de relacionamento que eu conhecia. Quando eu saí desse relacionamento abusivo, foi quando eu já adulta, já com mais de 30 anos, eu decidi criar uma referência nova para mim, resetar. Eu falei, não, eu vou fazer uma história diferente para mim agora. E eu precisei aprender a me relacionar, porque eu não tinha essa referência da minha infância, né? Não foi o que eu vi dos meus pais. Eu acho que basicamente foi isso, foi aprender a estar num relacionamento aonde eu não seja podada de maneira nenhuma. A minha liberdade, a minha individualidade me são muito caras. Elas são inegociáveis para mim. Então, hoje eu tô num relacionamento que preza isso, né? Eu não tenho um marido, por exemplo, que eu falo, eu tenho uma viagem de trabalho para fazer e ele fecha a cara. Sabe, a gente vai entrar em obra aqui no nosso estúdio e eu vou ficar uma semana num hotel, trabalhando de um hotel, e para ele tá tudo bem, porque ele entende que para eu trabalhar de casa eu preciso de silêncio para fazer minhas gravações. Isso não é uma questão pra gente. Eu viajo uma vez por ano sozinha para Think Week, que é esse tempo que eu tenho só para mim, para pensar na minha vida, fazer o meu planejamento, e isso também não é uma questão para ele, né? Ele super escolhe comigo, inclusive, o lugar, me dá palpite e tal. Então, hoje a gente tem hoje eu estou num relacionamento assim, mas para eu estar num relacionamento assim, eu precisei superar o relacionamento da minha mãe. Eu precisei parar de replicar o que a minha mãe fazia. Qual foi o momento em que você se deu conta de que você repetiu os comportamentos relacionais da sua mãe?
Eu acho que eu só fui dar conta que eu repetia os comportamentos de relacionamento da minha mãe depois que eu já tinha saído do meu relacionamento abusivo de 10 anos. Eu saí desse relacionamento porque eu cheguei num nível de infelicidade tão grande que eu lembro que eu estava no banheiro uma vez e eu projetei na minha cabeça mais 30 anos, vivendo ao lado daquele homem. E naquele momento, pela primeira vez, eu pensei assim, estar morta é mais legal do que estar nesse relacionamento pelos próximos 30 anos. Ali eu percebi que eu precisava sair. E aí eu saí de verdade, né? Depois disso, olhando para trás, num processo muito profundo de autoconhecimento, de percepções apuradas de repetição de padrão, é que eu fui entender que 10 anos de relacionamento de abuso psicológico vieram porque foi a referência que eu tive na minha infância. Foi o tipo de relacionamento que eu vi o meu pai fazer com a minha mãe. Então era a única coisa que eu conhecia. Se era a única coisa que eu conhecia, eu reproduzi. Mas eu não sabia que estava reproduzindo. E quando eu saí, eu também não tinha essa consciência. Eu só fui ter depois com o processo de autoconhecimento. Tema profundo, hein? Tema profundo, meu Deus do céu. Relacionamento é tudo que há, nós somos seres relacionais, né? E a gente ainda precisa desconstruir tanta coisa que a gente aprendeu, né, sobre relacionamento romântico. Muito, muito. Uma vida inteira aprendendo e agora o restante da vida é pra desconstruir. Né? Aprendendo, desaprendendo, aprendendo, desaprendendo. E se você gostou desse tema, se inscreve no nosso canal, toca no sininho e deixa seu comentário aqui embaixo também. Tô doida pra saber qual foi a sua percepção, o que mais te pegou aí nesse tema tão profundo que é relacionamento. E até o próximo? Até o próximo. É isso. Beijo! Beijo! E eu nem sei por que eu tava falando isso. Divisão do... Eu tava também... Qualquer... Esse turu, turu, turu aqui dentro. Aqui dentro. Faz turu, turu quando você passa. Meu olhar. Meu olhar defocado. Ah, se a gente cantasse, eu acho que eu ia ficar mais confusa.